Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. E o convidado de hoje, com muita honra, é um dos profissionais que, se não é um dos que mais, é um dos que mais se empenhou para que o esporte do Irmonense crescesse e tivesse uma grande abrangência durante muitos anos, devido ao seu trabalho. Ao mesmo tempo, durante esse período, foi que ele estudou, se formou, teve a graduação em Educação Física. Então, com muita honra e depois de muitas conversas e tentativas, conseguimos fechar a agenda. Boa noite, Girardi Alterhofer. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Tudo bem, né? Aos ouvintes também, né? Uma boa noite, tá? Uma satisfação muito grande, né? Depois de algumas tentativas, né? Nós poder gravar esse programa. Estou muito contente, né, com o convite. O que te deu, o que te motivou, aquela coisa que tu lembra a saber que tu gostava de esporte? Bom, desde criança, né, eu sempre, né, eu acompanhava, né, o meu irmão quando ele ia para o Clube União, e aí eu comecei também a jogar futebol, né, e gostava de esportes, né, e foi sempre assim a disciplina que eu mais gostava, né, na escola, foi educação física. Então, assim, eu procurava participar de tudo sempre, né, quando eu tinha oportunidade. E depois, né, eu tive também a grata satisfação, né, de poder fazer uma faculdade um dia, né, escolhi educação física porque eu gosto muito de esportes, né, e me formei em 2008, né, mas desde 2013 eu entrei em 99 e a partir de 2003 também fui convidado, né, a fazer um projeto na PAI, aqui de Dois Irmãos, né, desde 2003, são 17 anos eu estou na PAI, né. Desde o ano passado estou registrado como funcionário também, né? E também eu coordenei, né, o Departamento de Esporte da Prefeitura de Dois Irmãos de 97, agosto de 97 até dezembro de 2008, né? Onde foi também um grande aprendizado, né? Trabalhar no setor público, né? E também elaborar muitos eventos para a cidade, né? Eventos que hoje são mantidos, né? Também parabenizar, né, as administrações que assumiram, né? Que manteram essa linha de trabalho, né? E também, né, atuei, quando eu saí da prefeitura em 2008, e 3 anos na Picada Café, né, onde também eles contrataram meus serviços para organizações esportivas. Tá? Mais um assunto que eu sei do teu passado, que todo mundo me passou pelo currículo, mas que eu lembro, antes de a gente ir mais a fundo do que, enquanto tu trabalhava na indústria, tu lideravas também a parte esportiva dessa empresa, e por alguns anos isso ocorreu, e era a época onde havia muito forte as competições, ou pelo SESI, ou na própria cidade Dois Irmãos, entre as empresas, né? Conta um pouquinho para nós isso. Sim, eu trabalhei durante 16 anos na indústria Cachaça Travesso, né, que hoje ela não existe mais. Realmente eu sempre estava envolvido, né, nessa parte esportiva, né, da equipe, né, ajudava na organização, jogava também, e realmente as competições do SESI, principalmente, né, que eram organizadas pelo nosso saudoso Medina, né, de Campo Bom, eram competições fortes, né, e nós tínhamos, assim, uma grande participação, né, não só nos jogos da cidade, no campeonato entre empresas da cidade, mas nas Olimpíadas do SESI, né. Quando você era campeão da cidade, você ia para a Olimpíada do SESI, né, então, assim, aí, futsal e o futebol, que era muito forte, a equipe Cachaça Travesso, várias vezes campeãs, né, então tava aqueles jogos, né, bem disputados, né, que parecia um campeonato amador, né, mas foi muito, assim, uma boa lembrança, né, uma coisa, assim, que hoje, né, eu tenho registros, assim, né, e ainda guardo na memória, né, realmente muito bem lembrada essa questão. Não, esse detalhe eu lembro muito, até antes, depois a gente for falar, era uma coisa que muitos me diziam, e isso acabou dando certo, né, que tu tinhas ao mesmo tempo que o trabalho te exigia, tu não media esforço já, à noite, fim de semana, prepara equipe, organiza ônibus, né? Exatamente, eu também fui já presidente da Associação dos Funcionários, realmente é a Associação dos Funcionários que faz isso. Então, assim, né, eu ia nas reuniões do SESI em Campo Bom com a minha moto, né? Às vezes dia de chuva, né, mas eu não perdi a reunião. Então, assim, né, eu tinha envolvimento, a associação tinha sede própria também, né, com o campo de futebol 7, quiosque. Então, eu sempre estava no meio disso, né, porque eu gostava de esporte. Aí eu já comecei também a organizar os torneios internos entre setores da empresa, né? Então, uma coisa assim que eu fui buscando, né, com outras pessoas experientes, e aí eu pensei, não, vou encarar, tenho condições, né, e fazíamos grandes torneios, às vezes torneios que duravam, campeonatos, 4 meses, né, que eram jogados, né, após o expediente de sexta-feira, né, e também excelentes jogos.
dentro do campo muita disputa, mas fora do campo, né, a amizade prevalecia, né, graças a Deus, né, o esporte, né, o futebol, né, e o que eu participei, sempre me trouxe mais amizades, né, reconhecimento também, né, tenho que enaltecer isso, né, por tudo onde eu passei, né, sempre houve reconhecimento, né, e isso é o bem maior que tu leva para a vida. Isso é a coisa que a gente leva para sempre, né? E principalmente a nossa, tanto a nossa imagem quanto o nosso caráter. E isso, todas as pessoas que falam de ti, Girardi, sabem disso. Antes de a gente ir para o intervalo, eu queria que as pessoas soubessem como se deu para o Girardi se tornar coordenador do desporto em Dois Irmãos. Bem, isso aconteceu em 1997, eu estava no setor privado ainda, e aí houve o convite, né, do prefeito daquela época, Jorge Stein, né, que foi um grande incentivador do esporte na cidade, e houve esse convite. Né, eu ainda não tinha começado a fazer a faculdade de Educação Física, mas eu tinha experiência em organizações dessas competições que eu citei antes. E foi um trabalho que eu comecei, né, e decidi até aquela época um alto investimento, né, nos campeonatos de futebol. E então assim, com a conversa, né, com então, o prefeito Juarez, para nós abrir o leque para outras competições. O que eu fiz, né? Você também é testemunha disso, você atuava como professor, né, na rede estadual aí, eu vou ter que conversar com pessoas da área, os professores, e ver as sugestões que eles dão e como nós podemos fazer eventos para crianças, para os adultos, né, adolescentes também, e os idosos, né? Então, com essas trocas de experiência, né, com profissionais, por isso eu acho muito importante, né, quando se fala de esporte, você tem que escutar o profissional da área, né, porque ele estudou para isso, né, ele está preparado para isso e ele vai contribuir, né, para o bom andamento de ações, né, na área do esporte. Então, assim, surgiu a ideia, né, Cláudio, tu até foi um dos precursores, né, nós criamos nossa primeira Olimpíada Escolar, né, então, essa diversificação das modalidades esportivas, né? As rústicas já existiam, mas não tinham para crianças. Então, nós começamos com as rústicas, que começavam desde os 3 anos de idade, as Olimpíadas Escolares, né, que tinha atletismo, tinha o basquete também, que nós introduzimos, handebol, voleibol estava assim, né, começando também, não tinha assim, uma força grande. O futsal, o futebol sempre teve, já nasce, né, dentro do ser humano. A criança já nasce jogando futebol. E aí nós fomos, né, botando essas ideias em práticas. E onde hoje, né, é muito bom saber, a gente vê, eu acompanho, que a Olimpíada Escolar é um evento, né, assim, que é exemplo para fora, né, para os outros municípios, né, muito bem organizados, independente da administração que estava sempre, né, em frente à prefeitura, sempre investiu, né, devemos deixar claro, né, todos, né, investiram, né, nessa Olimpíada para melhorias, e também foi se diversificando. Ping-pong, xadrez, nós fomos um grande polo de xadrez já, né, nós participávamos de vários campeonatos, tinha clube de xadrez na cidade. Então, houve essa diversificação, e eu acho que foi, assim, um maior feito, né, que eu fiz na área do desporto, certo? Beleza. E também a terceira idade, tem que citar que a terceira idade teve uma atenção especial. Vamos falar disso, Girardi, no segundo bloco, tá bom? Pode ser. Vamos rapidinho nos comerciais e a gente já retorna. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com Esporte na TV, nesta noite, com um grande convidado, meu amigo pessoal, Girardi Altenhofer, organizador de muitas atividades,
coordenador municipal por mais de uma década lá do município, e contou praticamente essa parte toda inicial, e fui buscando, lembrando, por conhecê-lo, buscando aí, por ter uma linha do tempo, e as pessoas entenderem como aconteceu tudo, e acabou ele dizendo realmente o que aconteceu. Em 97, então, quando ele assumiu, já ele, era uma coisa muito salutar que ele disse, ele puxou os professores para conversar. E eu vou me lembrar de tantas vezes que eu ia lá sentar na cadeira dele, trocar ideias, e daí ele convidava, às vezes, convidava a Eliane, convidava o Gerson, convidava o Márcio, convidava o Daniel, convidava a Carmen Riva, que ela me falamos aqui, e assim por diante, nas nossas conversas, ele estava lá, sala aberta, sala dividida no início com turismo, né? Era só com turismo, dividida, e a gente ia lá, e isso foram anos. Então, queria aí, só para lembrar, antes de passar de novo, nossa primeira Olimpíada, que acho que tem muitos alunos que vão estar acompanhando hoje, mesmo o nosso público querido de Dois Irmãos, nós fizemos atletismo no campo e alguma prova na pista que estava recém iniciando a pista do Imaculada. Fizemos futsal no ginásio do União só, e do Santa Cecília, me lembrei também, porque não tínhamos outro ginásio, isso nós vamos falar um pouco mais agora para frente, tá? E, ao mesmo tempo, basquete, nós só tínhamos, na época, não estava pronta a tabela do Imaculada, nós usamos as tabelas pré-montadas que eu tinha mandado fazer no 10. E fizemos basquete igual. E foi maravilhoso. Então, acho que foram anos maravilhosos, a cidade respirou esporte, e nada melhor do que retomar isso com ele, Girardi Altenhofer. Girardi, bom, te dei aí bastante dessa parte aí inicial, aí bem um resumo, mas como é que tu sentia, para ti como organizador, junto com essa empolgação que eu chamo, já chamei com alguns convidados, desses anos iniciais, principalmente da Olimpíada, anos mágicos dos professores, com a competitividade que existia, positiva, na tua opinião? Bom, eu assim, o que eu via, né, que os professores, as escolas, né, os alunos queriam essas competições, né, e também essa diversificação, né, para outras modalidades. Então, assim, essa parte desses professores que tu citou, né, realmente, né, eles têm uma marca, né, muito grande, né, nós temos que reconhecer isso, eu sempre reconheci isso também, sim, a colaboração deles, né, de incentivar dentro da escola. Isso também, né, nessa nossa gestão, nós começamos também que as turmas de educação infantil também tivessem profissionais de educação física, né, para dar aula, né, para trabalhar toda aquela parte motora, né, e aí, assim, né, e esses eventos foram crescendo a ano, graças, né, a esses profissionais, né, que citou, né, o Astério também, né, acho que isso, também assim, foi grande, passada, assim, né? A gente e aí, assim, graças a essas pessoas, né, e do outro lado, né, realmente, né, eu tenho que dizer, a vontade, né, da administração e também, naquela época que eu era coordenador de esporte, né, tu tem que querer fazer. Né, e aí superar os obstáculos. Muitas vezes a questão financeira, né, hoje a gente vê que o esporte, assim, ele precisava de um investimento maior, né, porque o esporte é saúde, né, mas o que nós tínhamos de recursos, né, nós fazia chover, né, então isso aí realmente marcou muito, e sempre lembrando e frisando, o trabalho em conjunto, né, as competições eram assim, tinham aquelas rivalidades, mas rivalidades sadias. Por quê? O professor, ele ensinava também para o aluno o que ganhar e o que perder. Isso hoje em dia é fundamental, porque não ganha todo mundo. E também nós temos que muitas vezes superar, eu sei que a derrota dói, mas nós temos que saber perder, que eu acho ainda que é um feito maior do que a vitória. Exato. Porque muitas vezes na derrota aprende-se muito mais para tentar a vitória no futuro. Inclusive, assim, vou te só te rapidinho, um programa que eu gravei, até para o pessoal entender, gravei antes de for exibido, mas quem assistir, que foi o coordenador da base do Grêmio, o Francisco, nós citamos que a categoria do Grêmio Sub-20 perdeu os últimos 2 estaduais, sendo que o Jean-Pierre estava nos 2, Sub-20, tá? E o Matheus Henrique e o PP no anterior, né? E, na época, perderam para o Inter, e, na época, o grande nome dito era o chamado Zé Neto. Eu tinha escutado alguma coisa dele já, que era o jogador do Inter, e era colocado principalmente só para as finais. Hoje, né, ele foi bicampeão no caso gaúcho, está jogando no Sub-21 do Portimonense, Portugal. Enquanto que os 3 jogadores que perderam e acabaram tendo uma evolução em cima disso, eu acho que tem muitos outros fatores, mas são titulares da equipe principal tricolor, né?
Então, esse exemplo que tu disseste, de saber lidar com a derrota, é muito importante. Claro, Isso. a crítica também. E... a crítica, né? E só para dar uma pequena palhinha ainda, nas Olimpíadas, eu fazia as avaliações. E eu, assim, né, os aspectos positivos e os negativos. E o que eu mais me atrelava, né, era o que o pessoal assim, falava assim, do negativo. Aí um dia até a secretária de Educação, ela disse assim, nossa, né, tu te preocupa tanto com os aspectos negativos e os positivos. Não, porque eu vou aprender e eu vou melhorar com os aspectos negativos. Vou melhorar isso, que eu vou melhorar os aspectos positivos, né? Então, assim, muitas vezes a crítica, né, ela é muito importante, mas aquela crítica construtiva, né? Não simplesmente a crítica de criticar, não tá bom. Mas o que não estava bom? Isso ou aquilo, né? Vamos melhorar para o ano seguinte, né? E isso foi o que nós fizemos sempre. Isso não tem dúvida nenhuma. E até porque, agora eu vou dizer de votos próprios, por isso, ter acompanhado muito, eu vou dizer até um detalhe. A coisa cresceu tanto, 2 irmãos, e nós vamos daqui a pouco chegar nesse ponto. E o Girardi, até foi ele que me estimulou a montar, no princípio, a empresa de arbitragem, a primeira que eu tive, de tanta competição que tinha, para poder valorizar as pessoas que nós tínhamos na região, para poder apitar as competições que estavam surgindo. Começando por 2 irmãos e depois foi na própria região. E daí muitos que estão aí assistindo o programa hoje e que já falaram no programa, lembram das Olimpíadas, lembram das competições do Girardi, das coisas, das aventuras que eram comigo ou com meu pai, nesse caso, grande participativa nessas coisas, né? Então, o importante disso tudo foi que as coisas tu foi escutando e valorizando, né? Como é que tu enxerga ainda mais, né, Girardi? Agora vamos tocar nesse ponto. Os ginásios. 2 irmãos iniciou naquela época com o ginásio recém-pronto do 10, porque a primeira Olimpíada tinha ficado pronto, a gente fez a Olimpíada, isso que eu estou lembrando. Lembro que estava em obras, né? Imaculada ainda não estava totalmente pronto. Santa Cecília, União. E o MAID. Isso aí, bem lembrado. Era uma empresa particular, tá? Isso aí. Eram nossos únicos ginásios. E assim também, quando nós assumimos, né, quando eu assumi na prefeitura, então também o prefeito naquela época, ele tinha assim, uma visão muito de construir ginásio nas escolas. Né? Então, assim, eu me lembro, assim, né, o primeiro ginásio foi no Primavera, depois construímos lá no Travessão, na Escola Urbano Hansen, na Arnolino, no bairro Navegantes, o bairro São João, a Escola Paulana, ela tinha uma quadra coberta, então ela foi fechada, foi melhorada. E também, assim, depois houve o ginásio da Felipe Benten, no Bela Vista, a prefeitura teve participação através da consulta popular, a construção do ginásio da Afonso Bolos, no Vale Verde. Então, nós tínhamos essa ideia de construir os ginásios para a escola usar, né, para os professores usar na educação física, e fora desses horários, a comunidade usasse também. Então, tá? Então, assim, até aí começou a surgir campeonatos do CPMs entre escolas, né, também, né, foi muito legal. Mas, assim, era o nosso foco. E aquelas escolas que não tinham condições de construir o ginásio, pelo menos se fez a parte coberta, né, para dar uma maior qualidade, né, para o professor de educação física trabalhar nessas quadras, né, porque num sol de 40 graus aí e uma quadra não coberta, é impossível, né, um profissional querer fazer um trabalho. Por mais que ele queira, mas a questão do tempo ela não permite, né. Então, se foi dando todas essas assistências, né, e lembrando, todos os ginásios poliesportivos, né, que praticava todas essas modalidades que nós tínhamos nas Olimpíadas. E também, além dos ginásios, nós também comprávamos o material esportivo. É isso que eu ia falar agora. Esse era o detalhe. A gente já conversou com outros municípios que não tinham isso, e eu sempre troco a ideia que em 2 irmãos se partiu de porque não se conhecia e não se tinha, para uma realidade que onde o professor tinha material, bola e quadra com o ginásio. Praticamente todas as escolas hoje têm. Então... E aí 2 irmãos hoje estão muito bem nisso, né? Agora, então, depois que não tinha mais, foi construído o ginásio do Moinho Velho. Então, né, hoje todos os bairros estão contemplados com ginásios. Né? E isso, se tu olhar na região, não tem. 2 irmãos podem se orgulhar. E que bom, né? Que eu me sinto assim, muito grato, às vezes, assim, eu vejo nos meus relatórios anteriores, que está tudo guardado, né? A gente contribuiu, né? Então, né, a gente criou, mas depois outros continuaram, né? Então, essas coisas assim que ficam para a vida, né? Poxa, eu participei disso. Até do nosso complexo esportivo, né? Que eu tive assim, uma participação, né? Até assim, com a ideia, né? Decisiva, que eu lembro. A gente estava por trás, mas quem estava na linha de frente foi tu e o Juarez, junto com o SESI, para que pudesse ser realizado, né? E hoje nós temos um complexo aqui maravilhoso, né? Que ele é utilizado para várias coisas, né?
jogos de futebol, caminhadas, corridas, né, lazer, né, com quiosques e tudo. O departamento de esporte funciona lá, né? Então, foi assim uma grande obra, acho que Dois Irmãos assim, deu um pulo muito grande. Por que essas obras foram concretizadas? Por quê? Porque o esporte tinha muita força, né? Então, por isso que houve a concretização desses projetos que hoje são mantidos. Porque muitas vezes construir um ginásio, um complexo desses, não vou dizer que é fácil, mas é bem mais fácil do que manter. Então, graças a Deus, hoje, esses espaços estão sendo mantidos, né? Então, isso também é muito importante. Beleza. Infelizmente, nós não temos todo o tempo do mundo para hoje. Vai ter uma conversa no ano que vem, nós vamos tocar em outros pontos, talvez numa conversa com 2, outros mais, mas tu tens duas coisas que é importante acho que salientar. Uma que a pandemia primeiro interrompeu, mas que tu já mantens há alguns anos uma empresa que lida com crianças, que lida com brincadeira, que lida com atividades. Conta para nós um pouco mais. Bom, então assim, quando eu saí da prefeitura em 2008, eu fui dar assessoria esportiva, né, organizando competições para a Cada Café. Então, naquele momento, para ter uma renda extra, eu criei uma empresa de brinquedos infláveis. E aquilo começou pequeno, né? Só que assim, daqui a pouco todo mundo me conhecia, eu fui crescendo, né? E aí eu comecei a pegar também eventos grandes, né? O pessoal foi me convidando, porque a seriedade, né, do teu trabalho tem que ser muito visto, e também a qualidade e a responsabilidade que tu põe nesse teu novo empreendimento. E graças a Deus, né, eu tive assim também um crescimento muito grande, né? Uma empresa hoje, a Brinca Legal Eventos, né? Ela é uma empresa, né, muito reconhecida, com eventos, né, em vários municípios, por isso às vezes até eu posto, né, nas redes sociais, Brinca Legal Sem Fronteiras, né, se me chamar em Nova Prata, Caxias, né, eu vou, né, sem problema nenhum. Então, assim, isso também deu um grande reconhecimento, né? E, enfim, essa pandemia realmente, né, ela entrou numa época, né, e parou, né, esse segmento, né, fomos os primeiros a parar e não sabemos onde voltar. Mas também, Cláudia, né, a empresa não parou. Então, eu tive que inovar e o quê? Oferecer o meu serviço, fazer atendimento domiciliar nas casas, né, com todos os protocolos, os cuidados de higiene, higienização dos brinquedos, os cuidados, tudo, né, porque qualidade é o meu lema, né, então, e a responsabilidade, né. Então, assim, seria muito fácil agora reclamar, né, dizer que está tudo ruim, não. Deu isso aí, afetou tudo. Eu acho que nós temos que aprender com isso, né, e ter todos os cuidados necessários. Um dia nós vamos voltar ao normal, será o novo normal. E eu acredito que eu vou estar preparado para isso. Perfeito. E, Girardi, para fechar, vamos falar do emprego, que eu lembro, daí por isso que eu te deixei, e que é hoje que tu mantens muito forte. E como a gente brincou, tanto já na conversa como no bastidores, tu não consegue ficar quieto num lugar e toma a liderança das coisas. Estou sabendo que o programa vai passar depois que já ocorreu, tá? Tá tendo cachorro-quente solidário, drive-thru da APAI. E quem é um dos que está comandando? Girardi Altenhofer. Quando tem São João do APAI, quem está comandando? Girardi Altenhofer. E assim segue. E daí eu vou lembrar, porque quando ele foi chamado na APAI, ele me perguntou. Por isso que eu quis deixar para o final. Cláudio, será que eu vou dar conta de trabalhar na APAI? Eu já tinha começado a estudar. Recém-começado a estudar. Aí disse, Girardi, tu me pergunta isso? Tu que sempre foi atrás das coisas e lidera? Se tu, com o conhecimento que vais ter, só vai ter a felicidade a crescer. Então, eu queria que tu falasse como é que é trabalhar na APAI nesses anos todos aí que tu está. Bom, realmente, né, até eu fiquei um pouco emocionado agora. A APAI, ela tem, assim, uma questão especial dentro de mim, né? Então, assim, realmente, né, no começo, eu não tinha assim, experiência nenhuma para trabalhar com esse público, né? Trabalhar com pessoas com deficiência. Mas, assim, a cada dia é um aprendizado com eles. É uma faculdade extra. E o mais importante na APAI, né, eu me sinto assim hoje na APAI, uma pessoa totalmente realizada, né? A APAI, ela está dentro de mim, eu sou dentro dela. Tudo, né? O que eu posso fazer, né? Por isso que eu participo de tudo, né? Aqui agora o cachorro quente, né? Na sexta, né? E aí na venda de cartões, na organização, festa junina, o leilão da fogueira, tem ali e na parte também da que eu sou educador físico lá também, eu atendo algumas turmas, alguns atendimentos individuais. E assim, muitas coisas, né, que eu nem estudei na faculdade, mas ali com eles, com a troca de experiência, com eles, né, eu tenho aprendizado, né, porque os esportes, muitas vezes, tu tem que adaptar, né, eles gostam de jogar basquete, mas tu tem que adaptar ao basquete, jogar basquete é elogio, o câmbio é adaptado, né,
atletismo, tu tem que adaptar. Tu tem que adaptar essas atividades, tanto, né, esportivas como as lúdicas, com a realidade deles, sempre respeitando o limite desses nossos usuários. Eu não chamo de alunos e também não chamo de pacientes, né? Eu chamo de usuários, certo? Porque nós não somos escola, tá? Então, os nossos usuários lá. Então, assim, o que também me chama atenção e faz a gente sempre trabalhar mais e melhorar é a valorização que eles dão para o nosso trabalho. Não há falta, dificilmente, né? Em caso de doença, né? O pai ou a mãe avisa, né? Então, assim, ó, são momentos, assim, realmente inesquecíveis, né? E o trabalho dando resultado. Não só na educação física, nós temos que ver que a nossa PAI ela é muito referência na região. Nas outras áreas, que é a área da psicologia, da fonoaudiologia, da psicopedagogia, da assistência social, da assistência social, educadora social, que trabalha a parte de oficinas e grupo de convivência, fisioterapia, não sei, musicoterapia, e a PAI está com excelentes profissionais, né? Então, é um grupo muito bom, mas, assim, ó, é um desafio grande, isso aí, no começo foi muito difícil, mas eu não desisti. Eu sabia que eu podia contribuir, né, e fazer sempre uma coisa melhor, né? Isso foi melhorando hoje, realmente. Eu até tive um reconhecimento ano passado como destaque esportivo da cidade, graças, né, à participação da PAI, principalmente da equipe de futsal, né, que a gente criou. Não sei se quer conversar sobre isso também. Vou ter que deixar para outro. Minha ideia vai ser conversar tu e o Paulo, que inclusive o Paulo foi indicação tua para fazer o programa, que a gente fez lá atrás, nos primeiros remotos, e ele falou tão bem, e ele faz um trabalho muito bom, principalmente também no futsal, né, inclusive em nível de seleção gaúcha e seleção brasileira, né? Nós vamos conversar um pouco mais. Mas eu queria que tu falasse esse depoimento, como foi importante, foi alegria de ver esse teu olhar emocionado aí que teve por trabalhares na APAI. Mas, Girardi, peço desculpas, nós temos que encerrar o programa, senão meu diretor me mata. Queria que tu desse uma mensagem final para o nosso telespectador que está te acompanhando. Bom, em primeiro lugar, agradecer quem está acompanhando, parabenizar as escolhas que você e seu diretor, né, a equipe aí do programa, está fazendo, né, para trazer esses depoimentos, e sempre deixar uma mensagem, que eu deixo sempre assim, né, para amigos, e às vezes as pessoas, né, elas às vezes ficam um pouco assim, né, não vou dizer deprimidas, né, mas preciso de incentivo, e o que eu faço sempre para os meus alunos, né, acredite nos seus sonhos. Se você está sonhando, você tem condições de realizar o seu sonho, basta querer. E o que eu sempre falo para os meus alunos e para a minha equipe de futsal, se vocês querem, vocês conseguem. Muitas vezes a gente vai tropeçar, mas levante e continue. O que eu fiz em toda essa minha vida, né? Tropeços existem, mas sempre tive a força de vontade, de levantar, olhar para frente e sempre o meu lema era, eu vou conseguir. E consegui muitos feitos, né? Muitas vezes não assim, né, como eu queria, mas estou satisfeito, né? Então essa mensagem eu deixo, né? Acredite nos seus sonhos e sempre digo assim, ó, pratiquem esportes, atividades físicas, que é saúde, e saúde é vida. Perfeito. Girardi, do coração, tá? Lutei tanto para ter esse primeiro depoimento, ficou muito bom, maravilhoso, todo mundo vai adorar, agradeço de coração, e como eu digo, esse programa é para trazer pessoas que têm conteúdo, e tu é uma das pessoas que mais conteúdo tem aqui na nossa região do Vale do Sino. Te agradeço de coração, obrigado pela grande entrevista, e dessa forma encerramos mais um Esporte na TV. Fique agora com a programação da Vale TV.